Meus irmãos, abram as Bíblias no Salmo 139. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão em casa, cultuando a Deus, louvando a Deus, juntamente com a igreja. Eu sei que muitos sentem saudade da casa de Deus. Muitos desejariam estar aqui conosco, mas esta pandemia vai passar e o Senhor nos dará vitória e em breve estaremos todos aqui unidos, juntos, num só propósito de louvor a Deus. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Amém. Podeis assentar os que aqui estão presentes. E você que está em casa, preste atenção, que Deus te abençoará também com a sua palavra. Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Quando falo de pensamento, quando este versículo fala de pensamento, ele fala também de consciência. E Deus colocou agora à tarde esta palavra ao meu coração: a voz da consciência. Há duas vozes que gritam dia e noite dentro de nós. Primeiro, Deus, Ele sempre fala. Uns aceitam, outros temem, outros ignoram, mas nosso Deus, Ele sempre fala. E outra voz que grita muito forte dentro de nós é a voz da consciência. Deus te deu uma consciência, e por esta consciência você faz juízo de certo e errado, o que pode, o que não pode. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas dizendo: eu vou orar para Deus me mostrar aonde está a minha falha, aonde está o meu erro. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus te deu uma consciência, e por esta consciência você é apto a saber e a julgar a você mesmo, se você fez, se não fez, se acertou, se não acertou, se era certo ou errado. Deus te deu a capacidade de julgar. Tanto que quando vamos participar da Santa Ceia, e quando lemos aquela tradicional leitura da Bíblia, lá em Coríntios, tem uma passagem que diz assim: julgue o homem a si mesmo, porque Deus te deu capacidade de se auto-julgar. É pela consciência. Eu sei o que eu fiz de errado este mês. Eu sei o que eu fiz de certo. Eu sei se eu devolvi meu dízimo, minha oferta. Eu sei se o que eu pensei era certo ou era errado. Então, se você fizer uma introspecção, se você fizer uma retrospectiva, você vai saber rapidamente o que você errou ou está errando, o que você falhou ou está falhando, porque Deus colocou em nós uma consciência.
É esta consciência que nos dá a capacidade de saber, de discernir, de entender se estamos agradando a Deus ou não. Toda vez que você faz algo errado, a sua consciência grita: opa, está errado. Você pode até fazer, mas a sua consciência, lá no fundinho, ela diz: está errado. Então, Deus, Ele colocou em nós esta coisa maravilhosa chamada consciência. Não tem como você escapar da sua consciência. Está tudo registrado, a não ser que a sua mente apague, geral. Mas se não apagar, está tudo gravado na sua consciência. Olha, quando Jonas, fugindo ou tentando fugir de Deus, na verdade, ele começou a fugir da vontade de Deus, do querer de Deus, da obra de Deus, da obra missionária, da vocação de Deus. Olha, guarda no seu coração, toda vez que o homem tentar fugir de Deus, ele vai descer. Jonas, quando começou a fugir de Deus, ele desceu para Jope, ele desceu para o porto, ele desceu para o navio, ele desceu para o fundo do porão do navio, ele desceu para o mar, ele desceu para o abismo, e se ele não clama a Deus, ele estaria no inferno. Então, toda vez que o homem levanta para fugir de Deus, do chamado de Deus, da vocação de Deus, daquilo que Deus tem para a vida dele, começa-se uma franca descida. Sem contar que aqueles que acham que podem fugir de Deus, Deus os cercará no meio do caminho. Deus é especialista em cercar homens e mulheres. Jonas, ele achou que podia fugir de Deus, mas na verdade ninguém pode fugir de Deus. O Salmo 139, o salmista ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu for para o fundo do mar, tu dará ordem ao peixe para me picar. Se eu subir para as estrelas, tu me derruba de lá. Para onde fugirei? Ou seja, aonde eu for, eu vou ver obras das suas mãos. Aonde eu for, eu vou ver reflexo da sua glória e da sua grandeza. Impossível é fugir de Deus. Então, quando Jonas achava que estava fugindo de Deus, eu tenho certeza, a sua consciência o acusava, a sua consciência gritava: você está errado, você não pode fugir de Deus, você não pode. Ei, irmão, você está ouvindo? A voz da consciência. Tinha uma consciência dentro de Jonas, que mesmo ele fugindo, ela dizia: você não pode fugir de Deus, está errado. Tanto é que a sua consciência estava tão viva, que a Bíblia diz que quando Deus mandou a tempestade sobre o mar, e o mar ficou revolto, e os marinheiros começaram a jogar tudo no mar, e de repente chamaram ele, e quando chamaram, ele então fez valer a sua consciência. Ele diz: olha, pode parar. Tudo isso é por causa de mim. Tudo isso é porque eu estou tentando fugir de Deus. Tudo isso é porque eu estou desobedecendo a Deus. Deus me mandou para Nínive e eu estou indo para Jope. Me lancem e o mar vai se aquietar. E lançaram Jonas.
Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, não pense você que você tem como ou possibilidade de fugir de Deus. Não tem, não faça isso, não se atreva, porque Deus, Ele vai te cercar em algum lugar. Consciência, olha, quando Naamã foi lá e foi curado pelo profeta Eliseu, Deus usando o profeta Eliseu, o Naamã que tinha lepra, ele foi curado, e quando ele foi dar um presente, ele foi dar um dinheiro, ele foi dar ouro, ele foi dar uma oferta para o profeta por gratidão. O Eliseu, ele recebia as ofertas, mas daquele homem ele não quis receber, para que Deus fosse inteiramente glorificado, e aquele homem fosse salvo. Mas o seu servo Geazi, quando Eliseu volta, ele pega alguma coisa e cerca o Naamã lá na frente, e diz: olha, não é bem assim não, o meu senhor mandou, porque ele estava precisando daquela oferta, mas ele ficou meio acanhado, então você pode me passar, porque a gente está precisando. Mas a ordem de Eliseu era: não queremos a sua oferta. Mas Geazi foi lá enganosamente, fraudulosamente, e pegou um saco, e pegou lá uma oferta, e pegou lá um dinheiro daquele Naamã. Olha, irmão, tenha certeza, quando ele pegou aquilo, a sua consciência começou a gritar: está errado, o que você está fazendo está errado, você não devia fazer isso, pode custar caro para você. Ouça a sua consciência. Antes de Deus falar, a sua consciência já fala. Quando alguém desobedece à lei de Deus, logo a sua consciência diz: olha, eu não posso, está errado. Se alguém adultera, a sua consciência é a primeira a gritar: você está cometendo um pecado grave, e isso vai te custar caro. A pessoa não fala, mas a consciência está gritando dentro dele: está errado, sai fora, pula fora, está errado, isso não vai dar certo, isso não vai acabar bem. Não, não acaba mesmo, acaba em morte, morte espiritual, morte física, em tragédia, separação. Como vai acabar bem um adultério? Então a consciência de Geazi, por certo, ela deu vários toques nele: não faça isso, está errado, o profeta falou para não pegar, e você está querendo pegar. Mas ele insistiu e pagou o preço caro, ficou leproso o resto da vida. A lepra do Naamã, que não era para entrar em mais ninguém, entrou nele. Eu estou falando da voz da consciência. Não esqueça disso. A consciência é um juiz que Deus colocou sobre nós. Davi, você acha que Davi, quando ele foi cometer o adultério com Batseba, você acha que a consciência dele não gritou antes de Deus falar? Não faz isso, Davi. Davi, isso é caminho de morte. Irmão, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na online, pula fora de adultério. Adultério é caminho de morte. Deus está sacudindo a sua consciência para você sair fora. Pastor, por que Deus fala essas coisas? Porque depois, se acontecer e a pessoa for para a sarjeta, virar um mendigo, ele nunca vai poder dizer que Deus não falou com ele ou com ela. Então, quando Davi foi adulterar com Batseba, por certo, a sua consciência o gritou muitas vezes: sai fora, Davi, pula fora, Davi, isso não é certo, Davi, isso vai custar caro, Davi, você é ungido de Deus, Davi, Deus tem um chamado, Davi, Deus vai te cobrar, Davi, Deus não vai deixar isso barato, Davi, mas ele foi lá e adulterou. Depois ele mandou matar o marido, Urias. Você acha que a consciência dele não falou?
Davi, não faz isso, Davi. Você já cometeu um adultério, e agora você vai cometer um agravamento. Você vai mandar matar o marido da mulher. A consciência dele, por certo, tentou o alertar dia e noite, mas ele foi decisivo para o pecado, e depois também pagou um preço, o resto da sua vida. Deus o perdoou, perdoou. Deus o amou, mas o preço que ele pagou foi terrível, até no dia da sua morte, em consequência daqueles 2 graves pecados. A sua consciência está falando contigo aí agora? Ela fala comigo, a minha fala comigo, a sua fala contigo. Ananias e Safira, quando venderam lá a herdade, e aí combinaram. Cuidado com as combinações nas câmaras secretas. Nós não temos poder de ver as combinações nas câmaras secretas, mas lá no livro de Ezequiel, ele chama Ezequiel, leva ele em espírito e mostra as câmaras secretas, aonde os sacerdotes estavam idolatrando, estavam em prostituição, em adultério e profanando o santuário de Deus. Deus leva Ezequiel, coloca ele na fresta da porta e diz: olha lá, olha o que eles estão fazendo. É abominável aos meus olhos, mas eu vou tratar com cada um deles. Ananias e Safira combinaram: olha, a gente vendeu por 200 mil, mas a gente vai chegar lá e vai dizer que a gente vendeu por 100. Você não é obrigado a fazer voto, mas se você fizer, paga ele. Aí chegou lá Ananias, ou Safira primeiro. Ananias, aqui está a minha oferta de voto que fizemos da propriedade que vendemos. E Pedro disse: você está mentindo para o Espírito Santo. Você acha que a consciência dele não gritou muitas vezes antes dele chegar naquele altar, irmão? Quantas vezes a consciência dele gritou: Ananias, não faz isso. Ananias, isso é errado. Deus tudo vê, tudo olha, tudo sabe. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo está claro diante dos olhos de Deus. Ela gritou e alertou ele muitas vezes, mas ele continuou. E quando Pedro, tomado pelo poder de Deus, ele disse: você está mentindo para o Espírito Santo, ele caiu morto. Aí depois veio o outro todo alegrinho, porque eles tinham combinado. Deus conhece os combinados secretos dos homens. E aí vem Safira toda alegre e diz: por quanto vocês venderam? Por 100, mas na verdade tinham vendido por 200. Estou dando exemplo. Eis aí o rastro que levou o primeiro, e vai levar você também, porque está mentindo para Deus. Caiu morto. Mas quantas vezes a consciência deles não diz: não faz isso, não tem por que fazer isso, vocês fizeram um voto, então sejam fiéis a Deus. Quantas pessoas, quando está no leito da morte, está vendo a morte, está no leito de enfermidade, fazem votos a Deus: se o Senhor me tirar, se o Senhor me curar, eu vou cantar o resto da vida, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou ser obreiro, eu vou cuidar da igreja, e depois esquecem. Mas Deus não esquece. Judas, quantas vezes a consciência de Judas falou com ele: você está fazendo loucura, rapaz.
Você vai trair o Salvador. Você está fazendo loucura. Você vai trair o único que pode salvar a sua alma e levar ela para o céu. Quantas vezes a consciência de Judas gritou dentro dele: não faz isso, não faz isso. E depois o próprio Deus, o próprio Cristo, mostrando tudo o que aconteceria com o traidor. E mesmo assim ele deixa o diabo entrar no seu coração, e ele trai o Senhor Jesus com um beijo. Mas por certo a sua consciência o alertou. É por isso que o homem é indescusável, é indesculpável diante de Deus. Olha o que Billy Graham escreveu. Eu escrevi aqui. Billy Graham, ele escreveu: Deus colocou em cada um de nós algo que clama contra nós, sempre que fazemos algo que sabemos que é errado. Quem já teve essa experiência? Quem já teve, irmão? Sempre que você faz algo errado, a primeira a acusar você é quem? A sua consciência. Está errado, é errado, isso não é certo. A primeira a nos acusar é a nossa consciência. Então Billy Graham escreve que Deus, Ele coloca em cada um de nós algo que clama contra nós, sempre que fazemos algo que sabemos que é errado. A consciência é algo, olha, a consciência é o detetive que observa a direção de nossos passos e condena cada transgressão. Consciente. A consciência é o olho vigilante diante do qual cada imaginação, pensamento e ato apresentado para censura ou aprovação. É pela consciência que você julga você, é pela consciência que eu julgo você e que você me julga se é certo ou errado. E foi Deus que colocou na gente. Creio que não há melhor argumento em favor da existência de Deus no mundo hoje de que a consciência. Não há melhor prova da existência de uma lei moral e de um legislador no universo que está a pequena luz da alma não fale. O que te dá certeza que há um Deus é a sua consciência. Deus fala na sua consciência. O Espírito Santo coloca a certeza na sua consciência que Ele existe, que Ele é real. Nós não estamos aqui por acaso. Há um Deus vivo aqui, digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. E que essa igreja, muito em breve, ela vai deixar essa terra e vai voar para a glória eterna. Tudo que o homem olhar, a sua consciência vai dizer: há um Criador. Não tem como escapar disso. A consciência é uma cerca, um controle dentro de nós que diz: até aqui virás e não mais adiante. Porque quando você é casado, você usa aliança para identificar que você tem um compromisso. Aí quando alguém se engraça com você, ou te acha bonito, ou sei lá o que, e ele vai aproximando de você para conversar, e de repente ele vê na sua mão uma aliança, a sua consciência diz: olha, muda o nível da conversa. Aí tem dono, tem um companheiro, tem uma companheira, tem alguém que governa, tem alguém que ama, tem alguém, tem uma família. Sai fora. É a consciência. Então ela é uma cerca. Ela é uma cerca, um controle dentro de nós. Ela coloca limites à nossa volta, nos protege e protege os outros também.
e nos será útil quando for saudável e obedecida. Agora, a consciência, ela precisa estar saudável. A consciência, ela precisa temer a Deus. Ela precisa conhecer a palavra. Ela precisa ser alimentada da palavra. Ela precisa ter a graça da palavra. Aí ela será saudável. Se ela for saudável e obedecida, ela vai fazer bem. Agora, o homem que está aí fora, ele não tem uma consciência saudável. Ele mata, ele destrói, ele adultera, ele prostitui, ele dá facada, ele dá tiro. A sua consciência está deformada, mas a minha, a sua, está guardada por Deus, preservada por Deus, abençoada por Deus. Nós vimos amigos, conhecidos, pregadores, pastores, pagando o preço da sua carreira, casamento, ministério ou reputação, para algo que eles sabiam que era errado. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 25: há caminhos que ao homem parece correto, parece perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantos pregadores, quantos cantores, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantas pessoas, quantos homens que pagaram um preço terrível, perdendo suas famílias, perdendo o ministério, perdendo vocação, porque não ouviram o grito da consciência: sai fora, sai desse caminho, é caminho de morte, agora é alegria, agora é prazer da carne, mas logo ali na frente é destruição, é morte, é tragédia, é perca em todos os sentidos. Quando um líder viola a sua consciência, ou que ainda é pior, quando não tem consciência, todos sofrem, infelizmente. Quando um pai de família perde a consciência, é uma tragédia. Quando uma mãe de família perde a consciência, é uma tragédia. Que Deus guarde a sua consciência, que Deus preserve a sua consciência. Para encerrar essa palavra, a consciência diz a uma pessoa que ela deve fazer o que é correto, mas não lhe diz o que é correto. E quando alguém decidir que certo caminho errado é o correto, quanto mais seguir sua consciência, mais desamparado estará como um pecador. Eu estou falando de uma consciência perversa, de uma consciência já deformada, sem temor a Deus. A coisa é errado, e a consciência está gritando dentro dele que é errado, mas ele está falando com a boca: não, é certo, mas na verdade não é certo fazer o errado. O errado é errado, ainda que a sua boca diga que ele é certo. Todos nós temos desejos ou apetites que são expressos de nossas necessidades humanas normais, mas às vezes esses desejos destroem a nossa capacidade de agir de maneira sensata ou resoluta. Então, meu irmão, é por isso que nós temos que orar todos os dias: Senhor, guarda a minha mente, guarda a minha consciência, mantém a minha consciência pura, santa, mantém a minha consciência no temor do Senhor, e você chegará na eternidade. Você acha que quando a Eva foi pecar, você acha que a consciência dela gritou ou não? É lógico, muitas vezes: não faça isso. Deus deu uma ordem para não comer, e vocês estão insistindo em comer. Quantas vezes a consciência, porque Deus já tinha falado, não coma, mas a consciência gritava: não coma, não coma, mas ela foi lá e cedeu à tentação e comeu. E quando ela foi oferecer para Adão, a primeira coisa que a consciência de Adão também gritou: não desobedece, não coma, é caminho de morte. Se é caminho de morte, a fruta parece boa, parece agradável, parece gostosa, ela pode ser até gostosa, mas é caminho de morte. E foi. Comeram,
e morreram. Morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente. Morreram espiritualmente, mas o Senhor os restaurou. E depois a morte passou a reinar, que não era para o homem morrer. Mas não ouviram a Deus, nem a sua consciência, e gerou toda essa tragédia que existe até os dias de hoje, chamado pecado.